Bom dia, gente. Se estamos aqui hoje é porque Cristo não voltou, não é verdade? Ontem não foi, né? Não sei se vocês acompanharam Não sei se vocês acompanharam na televisão, mas tem uma igreja que anunciou a volta de Jesus ontem, às 18 horas da tarde, né? E eu confesso para vocês que a Raquel saiu com o Matias para ir numa festa de aniversário e eu fiquei em casa. De repente deu 6 horas e eu falei, bom, foi lá nos Estados Unidos, então tem fuso horário. Então deve ser 8 horas aqui no Brasil. Deu 8 horas e a Raquel foi nesse aniversário, deu 8, 9, 10, 11 e eles não voltavam. Eu pensei, Jesus voltou e eu fiquei. Não, mas o fato é que um grupo de pessoas afirmou que realmente Jesus voltaria no dia 21 de maio, às 18 horas da tarde. Eu não sei o que eles vão falar hoje, né? Jesus não voltou, de fato, mas o texto de João 14 diz que nosso coração não deveria estar perturbado. Nosso coração não deveria se perturbar. E ele continua dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. A promessa de Cristo é que ele viria. Quando, como, não sabemos. Mas fato é que ele vai voltar. E nós nos alegramos nessa manhã por saber que Cristo, na sua grande misericórdia e graça, nos permitiu viver mais um dia. E de poder rever amigos, poder ver irmãos, pessoas de Curitiba, né, que estão aqui, nos visitando de novo hoje. Muito bom tê-los aqui. São José dos Pinhais, não Curitiba, né? São José dos Pinhais. Mas moram em São José. Não, vocês moram em Curitiba, tá certo. São José, não. Juliana. Mas fato é que nosso coração não deve se perturbar, mas crer em Deus e no Filho de Deus. Você crê nisso? De que Jesus um dia vai voltar, que todo olho vai ver e que nós vamos entrar numa outra fase da nossa vida, dessa vez não mais com sofrimento, não mais com o corpo assim indo embora devagarzinho, mas com o corpo glorificado que vai ficar bem para sempre? Eu creio nisso, é a promessa de Deus. E nós esperamos nisso, aguardamos isso. Nós não fazemos conta com a Bíblia, nós não anunciamos quando Jesus vai voltar, porque nós não sabemos. Mas nós vivemos, assim como o apóstolo Paulo nos ensina e nos encoraja a fazer. Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Esse deveria ser a nossa forma de viver. E não viver um cristianismo puramente hipócrita, que é aquele cristianismo que se resume a 2 horas na igreja aos domingos, mas um cristianismo que envolve os nossos relacionamentos, o nosso dia a dia, onde nós estamos, como nós vivemos, como nós falamos, como nós nos relacionamos. E às vezes a gente falha nisso, é fato, nós somos pessoas, mas nós podemos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, no preparação de coração e no desejo de recebê-lo, de encontrar com o nosso Senhor. Bem-vindo a cada um de vocês mais uma vez. A Betina deu uma engordadinha no rosto, né, Betina? Betina fez uma cirurgia na boca, então está um pouquinho inchada. Julinho estava com dengue, já está recuperado, né? Quase recuperado, né? Então nós temos muitos motivos também de agradecimento. E um dos maiores, talvez, eu diria hoje, não é desmerecendo Betina e Julinho, né? Mas que são casos de enfermidade e que nós estamos realmente felizes por estarem melhor. Mas o Cláudio, que foi aprovado num dos concursos mais concorridos. Parabéns, Cláudio. 89% das pessoas que fizeram esse concurso reprovaram. 89%. E ele faz parte dos 11% do Brasil inteiro que passaram. Então estamos felizes por Cláudio ter passado no concurso da OAB. Agora eles resolvem, né? Agora eles resolvem, mas estamos muito felizes porque
A Bíblia diz que nós, como igreja, somos como um corpo, né, que tem vários membros. E quando um membro se alegra, o corpo inteiro se alegra. Estamos muito felizes essa manhã pelo Cláudio, né, pelo Julinho, por Betina. Né, temos orado por vocês, por situações diferentes, mas temos orado por vocês. E essa manhã queremos celebrar o Senhor pela misericórdia e graça dele na sua vida. Eu sei que o Cláudio se preparou para isso. Ele fez a parte dele. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus é fiel para fazer a parte dele. Então nós estamos felizes por isso. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Temos também a alegria de ter Débora aqui, que fez mais um ano de vida, né, Débora? Então é um motivo de celebrar também o aniversário da Débora, esse casal tão precioso em nosso meio, Débora, Léo e o pequeno Mateus, né? Que adoram um biscoito de maisena. É uma bênção. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse dia, pela alegria de ter tantas realizações aqui em nosso meio nessa manhã. Vamos fazer isso nesse dia. Pai de amor, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã tão bonita. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Senhor por Tua fidelidade. Mesmo quando nós não merecemos, o Senhor nos retribui, não segundo as nossas iniquidades, mas segundo a Tua misericórdia e a Tua graça. Nesse dia temos tantos motivos para agradecer, tantos motivos para celebrar o Teu nome, como a aprovação do Cláudio nesse concurso, a recuperação do Julinho da dengue também, essa cirurgia que Betina fez. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel na vida desses nossos irmãos, também por mais um ano de vida na vida da Débora. Te agradecemos por tantas coisas, por nossa vida, por nossa saúde, por nosso trabalho, nossos amigos, nossos familiares, tantos motivos de agradecer. Mas em especial, Pai, porque podemos chegar diante do Senhor com nosso coração aberto, sem fingir, sem mostrar quem nós não somos, mas sendo nós mesmos diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos aceita. E não somente nos aceita como nós estamos, mas nos ama a tal ponto de querer mudar a nossa circunstância, de mudar a forma como nós somos, das coisas que precisam ser mudadas. Te agradecemos por esse dia, por esse domingo que nós temos, onde nós podemos celebrar o Teu nome com tantos motivos para agradecer. E nós pedimos que o Senhor venha aqui nessa manhã em nosso meio, que o Senhor fale os nossos corações enquanto cantamos, enquanto entregamos ao Senhor o nosso louvor, enquanto entregamos o nosso tempo ao Senhor, enquanto nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos a Ti, permitindo que o Teu Espírito ministre o nosso coração enquanto nós estivermos aqui nesse dia e também quando nós formos embora, que o Teu Espírito continue falando ao nosso coração. Pai, nós agradecemos também nessa manhã pela vida da Manuela Vitória, que também completa um ano de vida nesse dia. Te peço, Pai, que o Senhor a abençoe também grandemente. E a cada um de nós pedimos que o Senhor nos dê uma parcela dobrada da Tua graça nesse dia, que nós possamos compreender a Tua vontade na nossa vida para esse dia, e que nós possamos aceitá-la para nós, e que possamos também obedecer. Rendemos ao Senhor toda a honra, toda a louvor e toda a glória. Pedimos que o Senhor receba isso como uma oferta de um coração voltado ao Senhor. E pedimos que o Senhor se faça presente aqui nesse dia. Em nome de Jesus oramos assim, amém. Mais uma vez, bem-vindos, cada um de vocês. Nós temos alguns avisos que são, pelo menos um deles é bem importante para você que tem menino, adolescente ou pré-adolescente em casa. Pode ser da idade do Davi também, ou Juliana? Da idade do Davi assim já pode ou não? O Davi tem quantos anos? 7. Pouco menos, né? Mas o que acontece, o que vai acontecer sábado que vem? Sábado que vem vamos ter aqui na nossa igreja um pequeno campeonato de futebol. Né? Então, Mateus, que gosta de futebol, pode vir também. São os bandeirantes, não é isso? Não, embaixadores, desculpa. Os embaixadores, eles são de uma outra igreja, eles vão vir para cá com os adolescentes deles, vão brincar aqui. E também, se você tiver adolescente em casa ou vizinho, pode trazer também, eles vão participar aqui, junto com esse grupo. Vai ser muito bacana, vamos jogar um futebol aí. Né? É para cima, tem que ser 8, 9, né? Mais ou menos isso, porque eles vão ser maiores os que virão. Então, se a gente trouxer 8 horas da manhã, 8 horas da manhã. Então, isso no horário não carioca, tá? É 8 horas da manhã, não carioca. Então, não, mas se você puder e quiser participar e tiver isso é só para meninos por enquanto. Nós vamos fazer também alguma coisa que inclua as meninas. Pode ficar tranquilo, Pieira e Débora e as outras meninas por aí, mas nós vamos fazer alguma coisa para elas também.
Também, gente, eu gostaria que vocês já começassem a orar. Eu estou fazendo um contato com um amigo, um grande amigo. Ele é de Singapura, ele estará aqui no Brasil e provavelmente teremos 3 noites de conferência com ele aqui. Então, nós vamos ainda decidir quais são as datas. Então, eu gostaria já que você começasse a orar nesse sentido, e para que nós pudéssemos ter um ótimo momento junto, um momento de evangelismo e também de conferência junto com ele, que faz muito tempo que a gente não tem aqui na nossa igreja, e vamos ter 3 noites, sexta, sábado e domingo, com esse homem aqui. Então, eu quero que você ore por esse evento. Ainda não temos uma data definida, estamos trabalhando nesse sentido para decidir uma data para que a gente possa tê-lo aqui. Então, vai ser uma bênção. Ele é de Singapura, está na Austrália nesse momento, mas ele vai estar aqui no Brasil entre julho e agosto. Então, nós temos que achar uma data nesse tempo. Eu gostaria que você orasse por isso. Também nós temos o nosso culto de domingo. Então, se você tem amigos, pode trazê-los para cá também, teus vizinhos ou familiares, às 10 horas da manhã, todos os domingos estamos aqui. Quero chamar a Juliana aqui para o momento missionário desse domingo, tá? Bom dia. Então vamos falar um pouquinho sobre Angola. Algum mês e meio atrás, mais ou menos, nós ouvimos muitos rumores de guerra no norte da África. E eles ficaram muito preocupados, né? Angola fica ao sul, e eles ficavam muito preocupados com a questão, todo o período pós-guerra que Angola vive hoje. Aí eles fizeram uma marcha pela paz em Luanda, foi o momento onde as igrejas se uniram. E foi bem interessante como Deus usa, às vezes, as coisas ruins que acontecem nos países para começar a unir mais os cristãos, que é o que está acontecendo hoje em Angola. Ontem, pela manhã, a Márcia mandou um e-mail para a gente que ela ia participar de uma conferência da união de todas as igrejas evangélicas, dos pastores. Inclusive, ela ia fazer uma palestra nessa reunião sobre como resgatar princípios morais e éticos numa nação que está em reconstrução. Então, é uma oportunidade que Deus tem aberto muitas portas para eles atuarem em Angola a favor da reconstrução daquela nação. O José Daniel, bom, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas ele está de camiseta branca, isso. E ele faz um trabalho na prisão. E tem aquele texto que Jesus fala, eu estive preso e vocês foram me visitar. E é isso que ele faz em Angola, e ele tem tido discípulos de Cristo. Eu conheci a prisão onde ele trabalha, quando eu estive em Angola, fica perto da base. E um fruto desse ministério, que é o próximo slide, é aquele senhor ali que também se chama Daniel, era de prisioneiro a missionário. A meta dele, ele vai sair da prisão, acho que até o ano que vem, se eu não me engano, e a meta dele é fazer um treinamento na Jocum para se tornar um missionário em Angola. Ele é convertido fruto do ministério do pessoal da Jocum em Angola. Então, Deus tem agido muito nesse ministério na prisão. E o José Daniel, assim, ama muito esse trabalho. Ele falou muito com a gente sobre esse ministério dele na prisão, pediu as nossas orações. Ali, essa foi a cozinha da Jocum, quando nós estivemos lá, que eles fizeram todas as refeições para todas aquelas pessoas, que nós estávamos umas 200 pessoas lá. Então, o estado muito precário, agora eles estão num período de reforma dessa cozinha. Essa missionária Márcia, aquela cadeira, ela ficou muito feliz com aquela cadeira, porque aquela equipe de 10 pessoas que estiveram lá, que nós estivemos lá em janeiro, ela precisava muito, que ela tem problemas na coluna, de uma cadeira para poder sentar no escritório, onde ela passa muitas horas. E ela foi presenteada com essa cadeira pela equipe, e ela tirou uma foto ali agradecendo. E ali ela está fazendo bolinho de lama no final do dia com as crianças, os filhos dos missionários. Ela é bem... a Márcia, ela é bem engraçada, ela se envolve muito com as crianças, com as pessoas lá em Angola. Ela é muito amada por aquela nação, por todo o trabalho, todos os anos que ela tem dedicado da vida dela para aquele país, ela e o José Daniel. E eles colocam alguns pedidos de oração que nós queremos orar hoje por Angola. Pelo programa de educação em Angola, nós já temos um material da ONG aqui, da atuação voluntária, inteirinho adaptado, já está sendo impresso lá e vai ser começado a usar pelos professores em Angola. Pela professora Valéria, que está fazendo essa adaptação desse material, ela é uma professora de português,
E agora a gente da atuação voluntária, em parceria com uma escola pública aqui do Rio, a gente está fazendo um projeto de trocas de correspondência, onde as crianças vão do Brasil, aqui de uma escola pública, realidade de comunidade, vão escrever para as crianças em Angola, que é uma realidade mais complicada que a delas aqui, vão trocar correspondências. É um projeto de intercâmbio cultural. E a gente da ONG está fazendo essa intermediação entre a escola pública e esse projeto lá em Angola. Pediram para orar pelo ministério no presídio e também pela vida deles, né? A Márcia, José Daniel, pela saúde, tudo que Deus tem feito com eles lá em Angola, para a igreja continuar orando, se desejar ofertar na vida deles, né? No ministério deles em Angola. É um projeto que a nossa igreja tem abraçado. Tá bom? Vou pedir para a irmã Sônia vir orar por eles. Pode orar, Sônia? E que a gente lembre deles, né, nas suas orações em casa também, quando ouvir notícias sobre Angola. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora, Senhor, esse projeto Angola, Senhor, não só da atuação voluntária, mas por esse trabalho feito pela Márcia e pelo Daniel, Senhor, que estiveram aqui, muitos de nós conhecemos, eles vieram se apresentar aqui, Senhor. Nós sabemos da seriedade desse trabalho, nós sabemos, Senhor, de toda a cultura diferente que Angola tem, Senhor, mas Tu, Senhor, Tu és um Deus, Senhor, de toda a cultura, de todo o país, de todo o povo, Senhor, Tu vieste para a humanidade, Senhor, que a Tua mão protetora se estenda, Senhor, por aquele país, Senhor, por esse trabalho, pelo trabalho que a Juliana está fazendo lá, por todos esses voluntários, Senhor, que se levantem, Senhor, mais ceifeiros, Senhor, para essa seara, Senhor, e tudo se vá bem, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, que muitas almas sejam convertidas ali, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. E vamos continuar orando por esse projeto, né? Eu acho que precisamos mantê-los sempre sob oração, porque por mais que uma pessoa, um missionário lá seja amado, como a Juliana disse, chega um momento onde bate um pouco o desânimo, né? Diante das circunstâncias adversas, então precisamos sustentá-los, não só em oração, mas também contribuindo e indo lá, como a equipe foi. Isso é muito bom para quem está do outro lado. Quero pedir para as crianças virem aqui, hoje é o Márcio, né? Professor Márcio. O único problema dele é que ele é santista fluminense. Ele é uma mistura de uma coisa com outra, é incrível, né? Santista e fluminense. Márcio hoje está com as crianças. Que Deus tenha misericórdia das crianças. Estou brincando. O Márcio é uma bênção. Vem, Mateus. Vamos orar por esses gigantes, né? Mateus também precisa sentar aí, né? Vamos orar por vocês. Pai de amor, obrigado por esse grupo de crianças, obrigado pela bênção que eles são. Obrigado pela vida do Márcio também, que voluntariamente se colocou à disposição para servir na instrução das nossas crianças. Eu peço, Deus, que o Senhor os abençoe grandemente nesse dia. Que o Senhor fale através do Márcio aquilo que o Senhor precisa e quer falar ao coração dessas crianças, e que Márcio tenha sensibilidade do Teu Espírito na condução desse culto. Nós pedimos, Pai, a Tua proteção, a Tua bênção e direção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. A Juliana está junto também, né, Juliana? Deus abençoe. Auxiliar. Que chique. Muito bom. Estão prontos para mais uma empreitada na vida de Elias? Muito bom. Eu fiquei bastante... Essa semana eu fiquei um pouco incomodado com essa história do óleo, do azeite, né? Na verdade, eu conheço essa história desde criança, mas quando você pega para ir ler e você pega para estudar ele a fundo e de repente você tira alguns princípios que mexem com você, né? Então a gente precisa adequar a nossa vida
E essas coisas às vezes acabam tirando a gente da nossa zona de conforto, mas o que eu quero falar hoje é sobre o texto de 1 Reis 17, 8 e 16, que fala sobre aquela circunstância do azeite, onde Elias vai na casa da viúva, e todos aqueles, tudo que envolve esse grande acontecimento, é cheio de detalhes que muitas vezes a gente passa por cima, a gente não presta atenção, e a gente acaba perdendo princípios muito preciosos para a nossa vida. Eu quero começar um pouco diferente hoje, eu quero ler o texto antes, e depois a gente vai fazendo uns comentários para daí pescar alguns princípios para a nossa vida. Tá bom? Vamos ler o texto. Se você tem tua Bíblia aí, você pode abrir 1 Reis 17, se não, a gente tem ali projetado. Mas é bom você acompanhar na Bíblia, porque eventualmente você precisa fazer uma anotação. E aí você pode fazer na sua Bíblia mesmo. Obrigado. Que aí você pode fazer na sua Bíblia, que vai melhorar depois a compreensão. Outro dia, quando você voltar lá, você tem as tuas anotações. Isso é muito importante. Diz assim o texto, então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco da água numa jarra de beber? Para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Para a gente fazer uma recapitulação, aonde nós encontramos Elias no domingo passado? Nós encontramos Elias no domingo passado, quando ele estava numa crise de fé, não é verdade? Lembra que ele estava numa crise de fé? Porque ele chegou no riacho onde Deus o havia levado, e de repente o riacho seca. O riacho era sinônimo de sustento dele. Era de onde ele tirava água para a subsistência, e de repente o riacho seca. Ele: pô, Deus, que isso? Eu segui a tua vontade, agora o Senhor seca esse riacho. Então ele entra numa crise de fé. Só que nós também lembramos domingo passado, eu citei aqui no domingo passado, que quando o nosso riacho seca, isso precisa ficar claro na nossa mente, não são indicações de que Deus nos abandonou, mas é uma indicação de que Deus está mudando a fonte do nosso sustento. Quando o riacho da onde nós sempre tiramos o nosso sustento, ou da onde provém o nosso sustento, seca, não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus está jogando você para fora. Significa que talvez Ele esteja mudando a fonte de sustento. E nós precisamos descobrir como isso funciona. Mas Deus sabia do que Elias precisava. E quando chegou a hora certa, Ele revelou o que ele deveria fazer. E Elias recebe esse novo comando do Senhor, dizendo: vá até a cidade de Sarepta, em Sidom. E há algumas coisas aqui, quando eu li essa primeira parte, poderia parecer tão simples. Se você ler esse texto, vá lá numa cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Não tem nada demais, não é verdade? Agora pense quem é Elias e quem é Sarepta. Você sabe a diferença? Vamos dar uma olhada então. Pelo menos algumas coisas bem interessantes. A primeira é o local. O local de Sarepta é, na verdade, onde hoje é o Líbano. Sabe lá o Muammar Gaddafi, aquele vilão lá? Então, Sarepta é lá, onde hoje é o Líbano. E, na verdade, Líbano e onde Elias estava não tinha nada a ver. Porque Sidom não era um lugar onde hebreus iam. E Deus manda ele para esse lugar. Só que o mais interessante é que Sarepta, em Sidom, era o lugar, a capital do culto a Baal. Que legal, né? Parece que Deus tem um tipo de humor que a gente não entende.
Olha só, Baal era basicamente... Quem era Baal na vida de Israel naquela época? Lembra da rainha? A rainha era devota de Baal e fez com que o culto a Baal fosse instituída dentro de Israel. Sidom, essa cidade, era de onde vem a nossa amiga, a mulher. Como é o nome da mulher? Jezabel. Cidade natal de Jezabel. E Deus manda Elias justamente para onde? Para aquele lugar. A mulher não tinha prometido matar Elias, e ele vai exatamente para a cidade natal, de onde a mulher nasceu, onde era a capital do culto a Baal. Não faz sentido, e Deus manda esse homem para lá. Eu dei uma olhada em que David Robert, ele escreveu o seguinte: Sidom era o centro do culto a Baal. O propósito de Deus, segundo alguns estudiosos, era demonstrar no solo fenício, onde Baal era adorado, que Jeová tem poder sobre todas as coisas onde Baal falhou. Baal era considerado o deus do tempo, e de repente já tinha uma grande temporada de seca. Baal não tinha mais poder, porque eles estavam tentando fazer chover e não chovia. Também na Fenícia, eles diziam que Baal é quem fornecia farinha e óleo. Era o Deus que supriria as coisas, né? E Deus manda Elias justamente nesse solo fenício para mostrar quem ele era. O nome de Sarepta também vem de uma palavra hebraica para lugar de fundição, onde se fundia ferro, né? Mas também a forma substantiva de Sarepta se chama prova severa. Deus manda Elias para uma prova severa. Bacana, né? Essa é a primeira coisa que me surpreendeu em termos de nome da cidade. Elias, você vai para uma prova severa e fique lá. Que bacana, né? Basicamente isso, porque Sarepta significa isso. Você gostaria de ouvir isso? Olha só. Betina, você vai para uma prova severa e você vai ficar lá. Que legal, você vai sair saltitante lá da sua montanha maravilhosa. Então, essa é outra coisa que me chamou a atenção. A ordem que Elias recebe é notável porque ele precisa viajar. Né? Onde Elias estava, no ribeiro de Querite, até essa cidade, mais ou menos 100 quilômetros. Ele precisava viajar. E a gente está falando de uma época em que não havia carros. E provavelmente Elias não tinha animais, teria que ser a pé. Só que Elias, lembra que domingo passado eu falei? Elias se tornou um dos homens mais procurados daquela região. Como viajar quando você é o homem mais procurado da região? Já pensou nessa situação? Ele teria que viajar talvez durante a noite, para não ser percebido. E agora sim, essa segunda coisa, pode passar, Cíntia, a questão da viagem. A terceira coisa que eu achei engraçada, interessante nisso tudo, foi o que a própria Penha já percebeu, ser sustentado por uma viúva. Cara, que maneiro, né? Elias, você sai daqui, você vai para Sarepta, numa cidade em Sidom, na Fenícia, e você vai ser sustentado por uma viúva. Ah, que beleza, era tudo que ele precisava, né? Imagina 3 coisas aqui que aconteceram, 3 coisas no mandamento de Deus. Vá a Sarepta, na cidade de Sidom, e fique lá. Eu ordenei uma viúva que te sustenta. Em um versículo só, quanta implicação, quanto problema. Ir para o solo inimigo, viajar 100 quilômetros quando você é o homem mais procurado e ser sustentado por uma viúva. O que era uma viúva naquela época? A viúva era a primeira que sentiu as maiores dificuldades, porque não tinha quem a sustentasse. Ela era por si própria, ela não tinha um marido que a sustentava. Eu acho assim, que geralmente, nesse caso, a viúva não era uma boa fonte de suprimento para ninguém aqui. Muito menos para Elias. Eu acho que ela que mais precisava de ajuda. Ela não seria uma fonte de suprimento. Você viu que agora o enredo que nós temos aqui, a situação de Elias, e agora? O que fazer? E essas passagens eu acho que nós podemos tirar algumas lições importantes que podem nos ensinar algo sobre a vontade de Deus. Quantos de vocês aqui estão preocupados com a vontade de Deus na sua vida? Quando nós começamos a nos questionar com relação a qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus quer de mim, como descobrir a vontade de Deus? Você sabe como descobrir a vontade de Deus para a tua vida? Como é que você faz? Uma grande interrogação, não é verdade?
Uma grande interrogação. E você acha que Elias foi fácil para ele descobrir a vontade de Deus? Elias está numa novela, ele está vivendo e você está agora lendo o texto, assistindo de camarote. E você está percebendo o enredo sendo desenrolado, desenvolvido aqui, e você percebe que existem várias implicações. Não é simplesmente um texto de um versículo guarda uma série de implicações aí. Mas fatos relativos à vontade de Deus, nós precisamos descobrir para a nossa vida, assim como Elias descobriu, e nós podemos tirar alguns princípios dessas passagens agora, dessa passagem que acabamos de ler, que são relacionadas à vontade de Deus. A primeira, nós vamos descobrir aqui no versículo 8 e 9, pode voltar ao texto. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus sempre revela a sua vontade no momento certo. Deixa eu só dizer para você, se você está desesperado, buscando aí a vontade de Deus para a tua vida e não apareceu ainda, talvez não seja o momento certo. Talvez não seja o momento certo ainda. Assim como Deus falou para Elias, você vai para lá, como? Não sei. Fazer o quê? Não sei. Ser sustentado por uma viúva, o que Deus tem em mente? Ele não revelou para Elias ainda, simplesmente mandou lá. Deus está sempre na hora certa. Ele sabia o que Elias precisava quando chegou a hora certa. Deus não está adiantado nem atrasado, sempre no horário certo. E Ele revelou a Elias o que ele precisava fazer. Chegou o momento de você sair do ribeiro de Querite, levanta daí e vai para Sarepta. Esse era o momento certo. Não precisa explicar mais nada. Você vai. Quando o ribeiro secou, Deus enviou uma viúva, quando ela estava preparando a sua última refeição. Imagina, está acabando o suprimento da viúva aqui. Ela está arranjando uns gravetos para fazer um pãozinho e morrer, segundo o relato. E Elias chega exatamente nessa hora. Ela não estava passando fome ainda, ela ainda tinha um bocado. E Elias não estava morrendo de sede. No momento certo, Deus manda ele sair. Você percebeu? Elias não estava morrendo de sede quando Deus diz, levanta daí e vai. Momento certo. E quando Elias encontra aquela mulher, ela ainda tinha um bocado de comida, ela não estava morrendo de fome. Momento certo. Está percebendo que Deus está sempre no momento certo, na hora certa? A gente que se desespera, quando nós abrimos a nossa geladeira, ainda tem para hoje, é o momento certo de Deus interferir. Né? Agora, a partir do momento que você abrir, só tem uma garrafa d'água lá dentro, também não é motivo de desespero, não é? Deus está no momento certo, está na hora certa. Agora, esse homem não estava morrendo de sede, nem essa mulher estava morrendo de fome. Deus revela a sua vontade no momento certo. Por que Ele não nos supre com antecedência? Por que é que Deus não nos supre quando nós abrimos a nossa geladeira e diz, só é para hoje? Por que Ele não nos supre com antecedência? Você já se fez essa pergunta? Deixa eu tentar responder, não é uma resposta fácil, mas basicamente o que Deus quer é que nós aprendamos a confiar nele. Para as coisas mais simples da vida. Eu não quero ser simplista aqui, mas basicamente se resume, se Deus não nos supre com antecedência, porque Ele quer que aprendamos a confiar nele. A segunda coisa, Deus revela a sua vontade através da palavra dele. E a palavra que Deus nos dá para hoje, não é a mesma para amanhã. Mas nós não podemos esperar hoje o que Deus quer nos falar amanhã. Porque aí nós colocamos os carros na frente do boi. Se você quer saber a vontade de Deus, e a vontade que Deus espera em nós como crentes, se você quiser descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você deve ir para a palavra de Deus. Você precisa ir onde está a palavra de Deus. Se você não ler o texto bíblico, se você não fizer uma investigação acurada e meditar nela, você vai cair em certos erros. Só para citar, por exemplo, isso que aconteceu algum tempo atrás, que eles fizeram as contas e disseram que Jesus voltaria ontem. Lembram disso, né? Dia 21 de maio de 2011, Jesus voltaria às 18 horas da tarde. Estamos aqui hoje. Como fica agora essa crença das pessoas que acreditaram nisso, que picharam os carros? Vocês viram os cartazes no centro das cidades, eles andando com cartazes, se arrependam que Jesus vai voltar dia 21 de maio de 2011, às 6 horas da tarde. Se arrependam, ainda tem tempo. Os carros cheios de banners. Como fica a fé dessas pessoas?
porque alguém falou e eles simplesmente acreditaram, não foram na palavra de Deus, não buscaram para ver se era verdade. Se você quer saber a vontade de Deus na sua vida, vá onde a palavra de Deus está, busque na palavra de Deus, medite nela, faça isso. A vontade de Deus para as nossas vidas precisa estar de conformidade com a palavra dele. Se não está de conformidade com a palavra de Deus, não é a vontade de Deus para a tua vida. Pode esquecer. Se o próprio Jesus, quando andava aqui na terra, se limitou e disse, nem o filho sabe a hora, como é que um mero mortal como eu vou fazer conta e dizer, tal dia Deus vai voltar? Isso é contradizer a Escritura. Não pode, não faz sentido, contradiz uma coisa com a outra. A terceira coisa, Deus revela a sua vontade progressivamente, um pouco de cada vez. E aqui é que eu, como pessoa que gosto de estar sempre adiantado, tenho mais problema. Porque eu gostaria que Deus revelasse já para ontem, revelasse ontem tudo para mim. Mas Deus revela gradativamente. E não é uma coisa que nós, como seres humanos, não sabemos lidar direito. Principalmente aquelas pessoas que têm uma personalidade um pouco mais agressiva, de correr mais na frente. Quem já é naturalmente um pouco mais calmo, lida bem com essa coisa. David lida bem com isso. Bom, foi Betina que disse assim, eu não tenho culpa. Né? Mas tem pessoas que lidam bem com essa coisa, que vai devagar, mas tem pessoas que não, que gostariam de que Deus revelasse tudo. Alguém disse uma certa vez que a vontade de Deus é como os faróis de um carro. Os faróis iluminam a parte da estrada que você precisa ver, mas eles não iluminam a estrada inteira até onde você quer chegar. Ele vai iluminando aonde você está andando. Essa é a vontade progressiva de Deus. Vai nos iluminando aos poucos. E às vezes eu fico com raiva disso, porque eu queria que ela iluminasse tudo, eu queria ver o início, o meio e o fim da coisa. Porque como ser humano eu gosto de estar no controle da situação. Eu gosto de saber onde eu estou colocando meu pé. E às vezes Deus nos mostra claramente onde a gente está colocando o pé, mas outras vezes não. E aí? Como faz? E às vezes essa estrada, esse farol que mostra a vontade de Deus é sinuoso, né? Faz curvas. E você diz, puxa vida, até aqui tudo bem, mas ali na frente você já percebe que é uma curva e você já não sabe o que te espera. E eu acho que nós precisamos aprender a confiar no Senhor integralmente. Deus geralmente nos mostra apenas o que precisamos saber no momento. Nós não precisamos saber sobre a vontade de Deus para amanhã, até o amanhã chegar. E aqui o ser humano tem problema, porque quer saber. E quando pensamos que gostaríamos de saber o que está adiante, Deus raramente revela a sua vontade à frente do tempo. Raramente. Assim como ele fez com Elias. Tudo que Elias precisava saber para onde ir era, saia daqui e vai para o ribeiro de Querite. Ele foi. Não sabia como. Os corvos o alimentaram. Ele bebeu da água. De repente secou. Aí ele precisava de um outro comando. Deus disse, levanta, vai para Sidom. E lá tem uma viúva. Ele vai lá de novo. Então, momentos gradativos. Primeira coisa, então, que precisamos aprender é de que nós precisamos perceber de que Deus revela a sua vontade progressivamente. E depois, a segunda coisa, nós precisamos seguir a vontade de Deus. Versículo 10 diz o seguinte, e ele foi. Ele levantou de lá e foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Então o profeta chegou, faminto, talvez com sede, mas não morrendo de sede, cansado, depois de uma viagem de 100 quilômetros. Quando ele atravessou os portões da cidade, ele viu a mulher recolhendo os gravetos. Ele então percebe que essa mulher estava recolhendo esses gravetos para preparar uma refeição. Acreditando que havia encontrado a mulher certa, ele começa uma conversa com ela. Desde que a viúva começou a enfrentar circunstâncias difíceis, que pareciam ir além, né, porque seca já trouxe problema para ela, o dever de hospitalidade sumiu. Porque olha só, quando você tem bastante coisa na tua casa, você gosta de receber pessoas. Quando você tem conforto na sua casa, você gosta de chamar teu amigo e diz, vem cá, vamos fazer um churrasco aqui em casa, a gente, se ficar tarde, você dorme aqui, porque tem ar-condicionado, minha conta de luz está paga, podemos ligar ar-condicionado, fica tudo confortável. Agora, quando a conta de luz está atrasada, a luz está cortada, a geladeira está vazia, quem você chama para ir na sua casa? O desejo de hospitalidade some. É a primeira coisa que some. E a gente sabe que precisa ser hospitaleiro, não é verdade?
Mas quando as circunstâncias se mostram totalmente adversas, você diz, não posso receber ninguém. Esperar o pagamento, que vem daqui a 20 dias, e você já está sem nada. Você diz, eu vou esperar o pagamento, né, para daí ver se sobra alguma coisa depois que paga as contas, para ver se eu consigo convidar alguém. E essa mulher com certeza estava passando a mesma coisa quando esse homem pede, bate um papo com ela e pede alguma coisa para ela. Agora, como Elias vai quebrar essa relutância? Imagina você estar numa situação financeira difícil, e eu chego, olha só, vou almoçar na tua casa amanhã. O cara entra em pânico. Entra em dizer, esse é David, né? Mas nem todo mundo lida bem com essas coisas, né? Aí eles vão começar a se preocupar, puxa vida, o que será que o cara gosta, né? E já vão querer colocar uma coisa maior do que geralmente. E começa a sofrer por antecipação. Agora, como quebrar essa resistência? Elias vai ter que tratar com ela. Olha só o versículo 10 a 12, a segunda parte do 10, não tem ali, acompanhe na sua Bíblia. Ele a chamou e perguntou, você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela, porque água ela ainda tinha, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, ei, por favor, também traga um pedaço de pão. Cara, pidão, né? Eu conheço gente assim, que quando você dá a mão, quer o braço. Você conhece gente assim? Sempre tem. E Elias, de repente, aqui estava mais ou menos assim, né? Uma pessoa pidona, sabe? Aquela pessoa que uma coisa não é suficiente. Precisa, traga um pouco da água. Aí ela já está indo. Aí ele, ei, e um pedaço de pão também. Mas ela respondeu, olha só, juro mesmo, pelo nome do teu Deus. Ela não era. Pelo nome da mesma crença de Elias. Juro pelo nome do teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão. Não tenho pão. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite. E é justamente por isso que eu estou recolhendo graveto, para usar essa farinha e esse azeite, fazer um pedaço de um bolo para mim e para o meu filho. A gente vai comer isso, não tem mais, e aí a gente vai esperar para morrer. Só isso. O pedido de Elias se torna cada vez mais exigente. E sem dúvida que Elias fez isso por conta própria. Deus não mandou ele fazer isso, não. Isso aqui foi por conta própria dele, mas estava dizendo a ela o que Deus já tinha dito, né? Então, vai lá e ela vai te sustentar. Não foi o que Deus disse? Agora, e ser pidão assim, Deus não mandou ele ser. Mas ele foi. Mas observe a progressão aqui. Elias pede água. Ela vai lá buscar. E esse pedido era relativamente fácil. Provavelmente ela tinha água em mãos. Tudo que ela seria necessário é interromper a juntar os gravetos, né, parar o trabalho dela para ir lá buscar água. Era tudo que ela tinha que fazer. Mas quando ela está prestes a atender o pedido de Elias, ele dá aquele grito, falando, e um pedaço de pão também, porque água, botar água no pão, botar o pão na água e comer. Deve ser horrível, não? Botar o pão na água e comer. E quando ela está prestes a atender, ele faz isso então. Isso, obviamente, foi bem mais difícil. Muito maior do que buscar água, porque na sua pobreza foi um pedido muito maior do que poderia superar aqui. Suas circunstâncias diziam exatamente o contrário. Eu não sou a pessoa para ajudar, eu preciso de ajuda. Essa era a circunstância da mulher. Da mesma forma que eu chegar, se você estiver passando por uma dificuldade financeira brava, eu chegar para falar para você assim, vou almoçar na tua casa amanhã. Você começa a pensar, puxa vida, quem deveria ser convidado para almoçar em casa de alguém aqui? Sou eu. Não o cara se voluntariar para almoçar lá em casa, não é? Finalmente, então, depois de pedir esse pedaço de pão, Elias faz um pedido maior ainda. Pediu para dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. Olha só, 13 e 14 que ela diz. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Quando ela falou assim, não tenho pão. Elias disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Vai lá e faça o pão, da forma como você disse. Mas, quando esse pão estiver pronto, você vai trazer primeiro para mim. Você não vai dar para o seu filho, nem você vai comer. Você vai trazer para mim, para que eu coma. Caramba! Não, coloca na situação. Você faria? Quando você olha teu filho em casa, provavelmente ela estava com fome, né? Ela saiu para juntar graveto. E você só tem aquele punhado de farinha que daria para você e para o teu filho. E depois não tem mais, tua despensa está vazia. E Elias diz, não tenha medo, vá para casa e faça exatamente o que você falou que ia fazer. Mas primeiro, faça um pequeno bolo
e traga para mim. E depois faça algo para vocês comerem. Mas primeiro... Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na tua vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias pediu que ela lhe desse o resto, o último bocado de comida que ela ainda tinha. Me dá o resto que você tem. Que teste severo, hein? Não é à toa que esse nome, Sarepta, significa teste severo, tanto na vida dessa mulher, quanto na vida de Elias. Mesmo as pessoas mais altruístas, claro, exatamente, machista, pode dizer, pode falar, sim. Mas sabe, gente, eu acho que as pessoas mais altruístas nessa situação lutariam aqui. Aquelas pessoas que tenham o coração voltado para o outro, nessa situação teriam problemas. Lutariam com essa situação. Mas o que ele estava pedindo para ela fazer foi vê-lo como um representante de Deus. E ele estava pedindo a ela para dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. O raciocínio humano aqui não consegue entender isso aqui. E quando nós tentamos racionalizar a fé, de novo, fé não é racional. Porque às vezes a fé ultrapassa a nossa razão. Porque começa a exigir, às vezes, passos onde você racionalmente não consegue ver lógica. É verdade. E esse é um desses casos. Só tem um bocado de farinha e um pouco de óleo. Vai e faz, mas não dá para o seu filho, e nem você vai comer, você vai trazer primeiro para que eu coma. Agora aqui é um passo alto de fé. O que Elias estava pedindo não foi sentido, né? Não faz sentido. Mas nós não somos convidados a compreender os mandamentos de Deus. Pode parecer radical aqui, um tanto quanto absurdo, mas Deus nunca nos chamou para entender os mandamentos que Ele nos faz. Em nenhum lugar da Bíblia. Ele nunca nos chamou para entender os mandamentos dele. A viúva não é a única que é convidada a dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. Não é a única. Em Mateus 6,33, Jesus disse o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o que você precisa vai sendo acrescentado. A mesma coisa que foi pedido para ela é pedido a mim e a você. Você está buscando a Deus em primeiro lugar? Ou você está se agarrando àquele último bocado que ainda tem? Tentando segurar e não abrindo mão a Deus, é isso? Busque, entregue a Deus o primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você precisar vão sendo acrescentadas. Mas poucos realmente fazem isso. Poucos fazem isso. Nós somos forçados a admitir que em nossos dias, a menor sinal de inconveniência, ao menor sinal de perigo, parece ser razão suficiente para não fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Ah, está inconveniente fazer a vontade do Senhor, então não vou fazer. Pô, sinal de perigo, então não vou fazer. Nós não queremos fazer algum esforço, esse é o nosso problema como ser humano. Nós não queremos nos esforçar, nós não queremos ser inconvenientes, nós não queremos correr risco nenhum, muito menos financeiro. Nós não queremos nos envolver em sofrimento para fazer a vontade de Deus. Então a inconveniência me faz afastar da vontade do Senhor. Ao examinarmos aqui esse texto, nós temos que admitir que é muito mais fácil falar sobre fé do que viver na fé. E foi isso que me chocou essa semana. Eu tenho falado aqui semana após semana sobre a questão da fé, mas quando vai na prática, é difícil você viver pela fé. É muito mais fácil na teoria você falar de fé, mas viver na prática é difícil. Você está passando por dificuldade? Está passando por dificuldade? Está difícil? Eu acredito que esteja. Agora, antes de você entrar nessa fase difícil aí, foi fácil falar de fé, não é? Agora, viver esse momento é difícil, não é? Nunca foi fácil viver pela fé. Nunca foi. E Deus nunca nos prometeu isso. Agora, o versículo 15 desse texto é uma sinopse da obediência da viúva. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. De forma bem simples, a Bíblia diz, ela foi e fez. Isso é obediência. Em sua forma mais simples. Obediência.
Sabe, tem um texto que diz, no Antigo Testamento, Deus deixando bem claro que Deus não precisa da nossa ajuda. Deus quer obediência. Que a gente responda com obediência, vai e faz. Mas precisamos analisar, examinar essa obediência. Como nós podemos fazer então com que essa vontade de Deus se torne clara em nossa vida? Eu quero que você veja comigo agora, pelo menos 2 coisas que Elias encontrou como resultado de seguir a vontade de Deus. Você talvez é bem mais inteligente do que eu. Quando você lê esse texto, talvez você vá descobrir um pouco mais. Mas pelo menos 2 coisas que eu encontrei aqui como resultado de seguir a vontade de Deus. Primeira coisa, ele descobriu a orientação de Deus. Versículo 10 diz, e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Em outras versões diz, ela estava lá. O mundo diria que foi apenas uma coincidência aqui. Pô, ele chegou numa cidade, encontrou, foi uma coincidência. Mas sabe, eu não vejo uma coincidência aqui, eu vejo uma providência. E esse princípio, esteja onde você deveria estar. Eu quero que você aplique na sua vida. Esteja onde você deveria estar. Faça o que você deveria fazer. E você vai descobrir a mão de Deus em ação. Você sabe o que deve fazer. Você já sabe fazer um bocado de coisa, então faça o que você já sabe fazer. Esteja onde você deve estar. Faça o que você deve fazer e você vai descobrir a mão de Deus agindo. Faça isso. Segunda coisa, ele descobriu também a provisão de Deus. Versículo 15 e 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha da panela, da vasilha, não se acabou. E o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor. Diariamente, durante o restante do tempo de seca, provavelmente 2 anos ainda, 2 anos e meio, ela e Elias viram o poder de Deus diariamente sendo produzido através dessa farinha e desse óleo que não acabavam, até acabar a seca. Diariamente ele descobriu, ele foi vendo a provisão de Deus. No entanto, devemos lembrar que a provisão sobrenatural de Deus durou somente até o tempo da seca acabar. E depois disso ela acabou. Quando há meios naturais disponíveis, Deus usa meios naturais na nossa vida. Por que a gente sofre tanto quando vai atrás de curas espirituais e não é curado? Esses caras que oferecem curas, né, e dizem, vem para cá e você vai ser curado, e ora por você e você não é curado. O que isso gera na gente? Gera conflito, abala a tua fé. Mas quando existem recursos naturais, Deus usa médicos na tua vida. Julinho, quando estava aí com a dengue, não foi no médico? Seria estupidez ficar em casa esperando Deus curar o tempo todo. Deus pode curar, mas Deus usa também meios naturais para interferir, para entrar na nossa vida e fazer com que as coisas sejam curadas. E a gente precisa lembrar que Deus atende nossas necessidades, às vezes, através das formas naturais. E Deus deseja, através da palavra de Deus, nós temos essa instrução, que o crente se sustente a partir dos recursos naturais também. Você sabe trabalhar? Vai trabalhar. Não é? Não é isso que a gente faz? Está desempregado? Vai procurar um emprego para sustentar a tua família. Deus nos deu capacidade, Deus nos deu força, Deus nos deu saúde, Deus nos deu habilidades que outras pessoas talvez não tenham. E eu posso servir com minhas habilidades no lugar onde Deus quer que eu sirva, para cavar lá o sustento para minha família. E não depender de braços cruzados. Gente, esperar no Senhor na Bíblia nunca significou inatividade. Nunca significou cruzar o braço e ficar sentado esperando Deus jogar no teu colo as coisas. Não vai acontecer. Porque para isso o Provérbios diz, vai ter com a formiga. E nos chama de uma palavra bem que a gente não gosta, preguiçoso. Aprenda com ela. Que não tem quem mande, ela acorda cedo, vai e faz todas as coisas, ninguém manda. Então precisamos entender que Deus quer que nós nos sustentemos a partir dos nossos recursos naturais, que Ele já providenciou. Deus espera que seus filhos utilizem os recursos naturais, as habilidades que nós temos, que estão disponíveis integralmente, antes de esperar para que Ele intervenha sobrenaturalmente. Seres humanos gostam de uma intervenção sobrenatural, não é verdade? Algo que mude da noite para o dia, bum! Né? Só que sabe o que
meu filho me ensinou uma série de coisas sobre Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma das coisas só que ele me ensinou foi que, se você der muito para ele, ele vai fazer pouco caso do muito que ele recebe. Aí você dá hoje para ele: pai, obrigado por me levar no McDonald's. Amanhã ele vai querer ir de novo. Se for, de novo esse Big Mac. Pô, de novo esse McLanche feliz, esse brinquedo que machuca o meu dedo. Mas experimenta deixar ele 1 ano sem ir no McDonald's, para ele ver. Quando chegar lá, pula de alegria. Se você só levar a tomar um suco e deixar ele brincar naquele brinquedo, é o máximo para ele. E com Deus é a mesma coisa. Se nós esperarmos sobrenaturalmente todo o tempo, sabe o que a gente vai fazer? Pô, Deus, filé mignon de novo? Fala sério, hein? É assim, o ser humano é assim. Às vezes, pajeiro, hein? Queria uma Mercedes. É assim, o ser humano é assim. Quanto mais a gente quer, não é isso que Elias, dá um copo d'água, um pedaço de pão, dá a mão, quer o braço, né? E Deus lida com a gente nessa base. Deus diz: usa os recursos naturais, trabalhe, vá atrás, já te dei saúde, te dei inteligência, te dei capacidade para cavar para o teu sustento, vai atrás, não espere cair no teu colo. Mesma coisa a questão do amor, né? As pessoas dizem: acabou o amor. Já ouviram isso? Acabou o amor, não amo mais. Minha maior mentira, porque amor não acaba assim, você decidiu não amar mais. O amor não cai no teu colo da noite para o dia, e o coraçãozinho sai voando da tua cabeça, assim, nos seus olhos, como nos desenhos. Não acontece assim. Você decide amar. Eu vou amar fulano de tal, eu vou amar aquele que é uma pedra no meu sapato, mas eu decido amar. Senhor, me ajuda a amar aquela pessoa. E você aprende a amar essa pessoa. Mesma coisa. Agora, dizer que o amor acabou, é a gente que decidiu não amar mais. Então, nós precisamos, dentro desses princípios, quer descobrir a vontade do Senhor? Faça o que você já sabe fazer. Esteja no lugar onde você deve estar. E você vai descobrindo a vontade de Deus gradativamente na tua vida. Vamos aplicar isso na nossa vida? Ok, vamos lá aplicar. Entender a vontade de Deus não é tão difícil quanto a gente imagina que é. Tá? Não é tão difícil. Olha só alguns textos que eu pesquei aqui, desse texto que a gente acabou de ler. Olha lá. A Elias foi ordenado o seguinte: vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Sabe, gente, quando a gente está a fim de ir embora de um lugar e Deus diz para nós: fica lá, e você tem que ficar. Quando você está querendo sair do teu emprego, que já é um terror, e você tem que ficar lá. Sair de um relacionamento e Deus diz: fica lá. Pois é, ele ficou. E a viúva foi dito o seguinte: primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Ela fez. Nos 2 casos, obediência precedeu provisão. Nos 2 casos. Precisaram obedecer antes para a provisão vir. Então, gente, esse é um princípio claro para nós. A provisão não vai vir antes da obediência. Não vai. Então não adianta você querer que Deus interfira sobrenaturalmente na sua vida, para resolver uma situação, enquanto que ainda não há obediência na sua vida. Obediência aos princípios de Deus, aplicar a palavra de Deus em sua vida, não vai acontecer. Não vai. Por isso nós temos tanta gente frustrada espiritualmente. Frustrada. Porque é-lhes prometido de que Deus interviria sobrenaturalmente e depois não acontece, que esse conjunto de crenças não suporta. É abalado. Nos 2 casos que acabamos de ler, a obediência precedeu a provisão. E quando você fizer o que você já sabe que deve fazer, Deus vai estar trabalhando em sua vida e um dia você vai perceber que aquela situação que parecia impossível para você foi resolvida. Mas você precisa fazer o que você já sabe que deve fazer. Tá bom assim? Podemos aplicar isso na nossa vida? Princípio simples. Obediência antes da providência. Simples. Não é tão difícil. A gente faz uma elucubração aqui, tenta botar coisa aqui para descobrir a vontade de Deus. Você tem que fazer um questionário, descobre um questionário. Nada disso é necessário. Nada disso. Vai e faz aquilo que dentro do seu coração você já sabe que deve fazer. Você sabe que deve fazer. Então vai e faz. E no processo de fazer, você vai descobrir.
Quando eu senti Deus me chamando ao ministério, isso no ano de 96, 1996, portanto, 20 anos atrás, 96, era um garota, 20 anos atrás, eu tinha 21, cara, já fui garoto, 21, é isso? É, né? 96, 2006, 2011, 15, 16 anos atrás, né? Eu nunca fui bom em matemática, 17? Whatever. Eu tinha 21, talvez. E eu era mas tão tímido. E quando eu cheguei a falar para o meu pastor, quando eu falei, olha só, está acontecendo uma coisa estranha, e eu estou sentindo Deus me chamando para o ministério, ele riu. Ele disse, pô, você nem gosta de gente. Né? Porque, na verdade, eu tinha medo de pessoas, de falar com pessoas. Eu era super tímido. E eu tinha medo. E até a nossa igreja tinha o costume de ter aqueles teatros. E quando eu era escalado para fazer teatro, eu já começava a sofrer por antecipação. Eu quase tive uma úlcera uma vez, porque eu tinha uns 15, 16 anos e fui escalado para para ter uma fala no teatro. Uma fala! Até então eu era só aquelas pessoas que fazia... Como? A árvore ou alguma coisa assim. Alguma coisa só para encher o palco. Sabe? Aí eu ia bem, porque ficava atrás, parecia bicho do mato, sabe? Sabe aquele bicho do mato que fica escondido? Eu era assim. Mas também, era numa cidade pequena. E de repente, Deus me chama para o ministério. Aí eu não entendi nada, eu entrei em crise e o meu pastor riu, achou que eu estava fazendo uma piada. Eu falei, pô, até que é legal essa piada. Você não gosta nem de pessoas, você não foi bem assim que ele falou, mas você tem medo de pessoas. Eu disse, eu sei, mas... E eu comecei a orar, eu falei, Deus, por favor, tira a minha timidez. Comecei a orar mesmo, para Deus tirar a minha timidez, e até hoje Deus não tirou a minha timidez. Sério mesmo, eu sou muito tímido. Só que a única coisa que Deus fez foi me ensinar a controlar a timidez. Hoje eu sei controlar a timidez, até certo ponto, mas ainda continuo sendo uma pessoa tímida. Mas esteja onde Deus quer que você esteja, faça aquilo que você já sabe que deve fazer. E o meu primeiro sermão foi um desastre. Um desastre. Sabe quando você prepara um sermão para 40 minutos e em 10 ou 15 minutos você falou tudo? E aí você olha no relógio e diz, meu Deus, passou só 10 minutos. E eu já falei tudo. E todo mundo assim, olhando para você. E eu comecei a falar um monte de besteira. Um monte de besteira. Graças a Deus que Deus colocou na minha vida pessoas tão amorosas que no final do culto diz, puxa, foi muito bom, muito bom. Aí, passaram-se uns 10 anos, eu fui convidado para pregar na igreja, onde eu cresci. E depois do culto, essa mesma pessoa que havia me dito, pô, foi muito bom, ele disse, olha, naquele dia eu não quis dizer nada para você, mas foi horrível. Então ele foi amoroso para mim naquele momento, ele disse, ok, Deus é bom, hein? Deus é bom. Mas ele não mentiu para mim, porque na minha circunstância foi muito bom, porque eu tinha passado uma barreira muito grande. Eu jamais teria feito isso em outras circunstâncias. E ele ficou tão encorajado, tão alegre, que me deu maior força. E eu acreditei. Estou aqui até hoje. Mas fato é que Deus não tira às vezes de nós as coisas que nos atrapalham a fazer a vontade de Deus, dele. Como muitas vezes nós lutamos com áreas da nossa vida, às vezes Deus não tira isso de nós. Ele nos aprende a controlar isso. Aliás, nos ensina, não aprende. Ele nos ensina a controlar essas áreas. A timidez, os nossos impulsos, né? Ser pavio curto. É tudo controlável. E Deus nos ensina no processo em que nós nos decidimos a fazer a vontade dele. Então, descobrir a vontade de Deus na sua vida, meu irmão, não é tão difícil. Não é difícil. É tão fácil quanto fazer assim. Agora, a questão é se você quer. Então, nos dois casos aqui que a gente acabou de ler no texto, a obediência precedeu a provisão. Essa é minha instrução para você essa manhã. Se você quer aplicar alguma coisa, aplique só isso. Obediência. Tente buscar de Deus a vontade para a sua vida. E as coisas vão acontecer. Que Deus nos ajude para que nós apliquemos isso. De novo, gente, nós precisamos aplicar a Bíblia na nossa vida mais do que nunca. Não dá mais para viver no tempo que a gente vive hoje longe disso.
dos princípios, não de um cristianismo nominal, mas de um cristianismo puro, simples e prático, aquilo que o verdadeiro Cristo nos ensinou. De ir lá descobrir o verdadeiro Jesus dentro da Bíblia, de ir lá buscar, de desenterrar essas pérolas para a tua vida. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. A igreja de Cristo precisa disso, precisa de Bíblia, Isso que nós precisamos. E meu encorajamento para você essa manhã é que essa semana você pense nisso. Eu vou mandar esses princípios para o Bruno colocar no site. E se você não escreveu, não copiou, não tem problema. Você pode ir lá, dar uma olhada, e você tem esses princípios, e você pode meditar neles durante a semana. Faça isso, vale a pena. É bênção para a sua vida. Quando você vai atrás, não tudo o que eu falei aqui. Pode até esquecer o que eu falei. Mas se você vai no texto, busca lá esses princípios para você, pensa e medita neles. E agora a gente vai para a nossa festa, né? Hoje a gente vai ter um tempo de comunhão junto com o Léo, com Débora e com o Mateus. E também com Zuma, né, que está aqui. A Zuma é mãe da Débora. Então vamos comemorar, celebrar com eles, que trouxeram aqui uma torta, né? Esse é um momento especial na vida deles. E todos nós estamos convidados agora até ali na varanda. Mas eu quero chamar a Débora aqui, vou orar por você. Quero orar por você, Débora, e por cada um de nós também. Lembra dos princípios. E nós vamos... Como? É? Pô, que pena. 16 anos, ela tem, na idade humana, seria os 80. Quase 90. Uau! Então, meu irmão diria, está fazendo hora extra. Muito bom. Você que está prolongando. Tá bom. Vamos orar, então, agradecendo a Deus pela vida da Débora, do Léo também, do Mateus, e pelos 31 anos, né? Olha só que bênção. Vamos orar, então. Pai de amor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Quero agradecer por esse tempo juntos aqui, onde nós podemos abrir a Tua Palavra e tirar dela princípios para a nossa vida. Nos ajude a aplicar isso em nossa vida. E nessa manhã celebramos também a tua graça e misericórdia na vida da Débora. Obrigado pelo aniversário dela. Nós pedimos que o Senhor ajude nos conflitos do coração, nos problemas em que ela enfrenta no trabalho, que ela possa ser uma luz ali, que ela possa brilhar a Tua luz, também ter uma comunhão com o Senhor, descobrir o Senhor na medida que ela vive a vida contigo, que ela possa descobrir a Tua vontade para a vida dela, para a vida da família dela, e pedimos a Tua bênção sobre a vida dela. Sobre esse ano que inicia, nós pedimos que o Senhor a abençoe grandemente, que grandes realizações possam ocorrer. Também pelo Léo e pelo Mateus, nós pedimos que o Senhor una essa família, que o Senhor os abençoe no casamento, na intimidade, no compartilhar, no companheirismo. Abençoe-os grandemente, que eles possam crescer nisso tudo, que eles possam viver na intimidade com o Senhor, criando o Mateus num lar cristão, que dê fundamento a ele para ser um homem de caráter, um homem que faça diferença aqui na sociedade para o Senhor. Nós pedimos também que o Senhor abençoe a Zuma nesse processo todo, abençoe essa família. Nós pedimos isso em nome de Jesus. E pedimos também sobre nós, nessa manhã, que o Senhor nos abençoe nesse dia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe. Parabéns. E todos nós, vamos lá agora na varanda. Vamos lá, todos vocês estão convidados. Deus abençoe vocês.